Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu vou falar sobre o Karatê Combat. Hoje eu vou dar a minha opinião sobre essa competição de Karatê que está se popularizando rapidamente ao redor do mundo todo. Primeiro eu vou falar um pouquinho das regras do Karatê Combat, depois vou dar a minha opinião. O Karatê Combat é um evento que foi criado em 2018, é bem recente, nos Estados Unidos. E a ideia é fazer um Karatê full contact. Então como é que são as regras? As lutas são feitas em um local de 6,5 metros por 6,5 metros, é um quadrado, e as bordas desse quadrado são anguladas, tem um ângulo de 45 graus, ascendente, ou seja, os lutadores descem para lutar, como se fosse uma mini arena. E essas bordas fazem parte da área de luta, ou seja, o lutador pode se aproveitar disso. Ele pode inclusive pisar um pouquinho em cima nesse ângulo de 45 graus para voltar com algum golpe, é permitido. E isso faz com que a luta seja bem interessante. Também dificulta a fuga do atleta da área de luta, porque conforme ele vai recuar, se ele quiser fugir, ele vai ter que subir essa pequena elevação. Então, muito interessante essa área de luta, muito bem bolada. Nas regras, não valem cotoveladas, joelhadas e nem quedas, por exemplo, de wrestling. Isso eles deixam bem especificado na regra. Você pode derrubar, mas com as quedas do karatê, ashibarai, algumas ashibarai invertido, enfim, puxando com a perna da frente, tudo isso vale. O que não vale, por exemplo, você agarrar a perna dos adversários, dar single leg, double leg, suplê, agarrar pela cintura, jogar no chão, isso não vale. Uma vez no chão, o adversário, o atleta tem 5 segundos para desferir quantos socos ele quiser. Só que não pode chutar e nem dar joelhada quando o outro estiver no chão. Então derrubou, o árbitro dá 5 segundos para que a luta se desenrole ali. Não vale montar e não vale, ou seja, montar para socar não vale e não vale nenhum tipo de finalização. As lutas duram 3 rounds de 3 minutos e existe divisão de peso. 6 divisões de peso no masculino e 2 no feminino. Agora vem a minha opinião. Primeiro em relação às regras. Eu acho as regras muito legais. Porque é muito parecido com uma luta de karatê, mesmo de competição. Só que o tempo no chão é um pouco maior, não para quando tem um soco, não tem ippon, não tem vazare, não tem marcação de ponto. Então realmente você tem que bater para tentar nocautear. As quedas são as quedas de karatê, e isso é legal porque senão vira MMA. Então para que seja uma coisa diferente do MMA, são regras de karatê, com algumas modificações. Os atletas lutam sem a parte de cima do kimono e com a parte de baixo, só a calça do kimono com uma faixa padrão deles lá. Eles não lutam com as suas próprias faixas, é uma faixa padrão do evento. As calças de kimono também são padrão. E os homens lutam sem camisa, as meninas lutam com uma camisa. A luva é um pouco maior do que as luvas de karatê, é até parecida com a luva da WKF, que é um pouco maior. E protetor de boca, mais nada, não tem caneleira, não tem nada. Então, como eu disse, eu acho as regras muito legais. E o que eu tenho achado das lutas em si? Muita gente tem falado pra mim assim, Jaime, eu acho que descaracterizou o karatê isso aí, não tem kime, a distância tá errada, tem muitos golpes semicirculares, golpes passando, que a gente não usa no karatê, então isso aí já não é mais karatê. Eu discordo, eu acho que é karatê sim, as regras são perfeitas para os lutadores de karatê, só que o que tem acontecido é o seguinte, primeiro em relação ao kime, né? Aquele poder de contração que a gente tem, isso aí se perde muito com a luva. Quanto maior a luva, menor é o poder de precisão e de kime. Porque esse kime, essa contração final, está intimamente relacionada à precisão de distância. Então eu giro o punho no final com precisão. Quando você me coloca uma luva, eu perco muito disso. Então eu começo a ter que passar um pouquinho o golpe para ter uma potência e um resultado bom para mim, eu poder nocautear o meu adversário. Então a luva tira muito do kime. Mas não tem jeito, não dá para fazer essa competição sem luvas. Então tudo bem, a parte do kime está dita a minha opinião. Em relação aos golpes semicirculares, eles existem no karatê.
O que causa estranheza é o seguinte, a gente está acostumado a ver as competições de Shiai Kumite. E nas competições de Shiai, 99% dos golpes de braço são retos. Eu já vi muitas vezes na JKA e no tradicional, na WKF eu não digo porque eu não acompanho tanto, mas eu já vi várias vezes sendo marcado uma Washizuki, mas é pouco, várias vezes, sei lá, 10, 20, 30 vezes num universo de milhares de pontos que eu já vi. Então é muito pouquinho percentual. Quando se usa golpes semicirculares de mão, geralmente é o Haito, que é aquele golpe que parece um Mawashigiri, que é dado com a mão aberta, nessa parte aqui da mão. Esse golpe é bem mais comum realmente, a gente vê bastante Haito. Golpes de mão fechada, como o Mawashizuki, são mais raros. Por que isso? Porque é mais difícil de marcar ponto assim, é mais difícil do árbitro ver. Normalmente ele vai dar que a distância foi errada, está muito curto. Então, para facilitar para o árbitro, eles dão preferência para marcar os golpes com extensão total do braço. Então, o que acontece? A regra do Shiai Kumite, ela leva os atletas a treinarem basicamente só os golpes com extensão total do braço. Mas no Karatê, existe Mawashizuki, Urazuki, socos em gancho. Então é muito interessante que essa competição esteja resgatando essa parte do Karatê, que muita gente acha que é só do boxe ou do Muay Thai, mas não. O Karatê tem esses socos aqui. Eu treino muito isso. Meus alunos desde faixa branca fazem Kizanzuki, Gyakuzuki e Mawashizuki. É comum nos nossos treinos, mas realmente nas competições não é comum. Outra coisa que pode estar causando estranheza é o seguinte: os atletas que estão lá são atletas de Karatê. E isso é um ponto fundamental do Karate Combat. Para mim é um ponto positivo. São atletas de Karatê, que estão ali para mostrar como é que seria a luta com um contato total, com nocaute. Perfeito. Só que esses atletas, como eu disse, são atletas de Karatê. Então eles estão acostumados, já tem 100, 200, 300 lutas de Shiai, de ponto. E eles sabem que o Shiai, o ponto, geralmente são golpes que encostam, tocam. E ali é diferente. Então ali eles começam a mudar a forma de lutar, mudar a distância. Então nesse começo, agora nesses primeiros anos, como eu falei, é muito recente. É normal que os atletas tenham muita dificuldade de fazer essa transição. Vou dar um exemplo aqui. Rafael Agaev, o maior lutador aí de todos os tempos da WKF. Ele está acostumado a fazer pontos com toque. Ele usa muito Uramawashi, ele usa muito Gyatsuki ladrão, Goikomi. Mas no Karate Combat, na luta que ele fez, ele não usou nenhuma vez esses golpes. Por quê? Ele é um lutador excepcional. Só que acontece o seguinte, ele sabe que esse Uramawashi que ele usa, por exemplo, não é um golpe de nocaute. Se ele tivesse que dar para nocautear, ele mudaria até a área do pé que ele ia bater. Ele ia bater com o calcanhar em vez de bater com a sola do pé. Ele não ia frear a musculatura como ele faz, ele ia passar. Então ele sabe que ele tem que fazer várias adaptações para sair da luta de ponto para a luta de nocaute. Então, por isso que ele lutou diferente ali. E isso tem acontecido com vários lutadores. Mas eu acredito que conforme o tempo for passando, o que vai acontecer? O Karate Combat não vai atrair mais os atletas com 10, 15 anos de experiência no Shiai Kumite. Ele vai atrair desde o começo atletas que vão se preparar desde o começo para competir no Karate Combat. Então o que vai acontecer? Eles vão começar a treinar o Karatê voltado para aquelas regras. Karatê mesmo, não precisa treinar nada diferente. Só que em vez de treinar golpes com precisão, com controle de distância, eles vão treinar os golpes passando. Desde o comecinho, desde quando forem adolescentes. Quando eles chegarem na época de competir no Karate Combat, eles já vão estar com isso treinado neles. Então eles vão voltar ao Karatê correto, só que batendo muito mais. Então eu gosto muito das regras, gosto muito da ideia da competição. Se eu fosse mais novo, é porque infelizmente eu estou no final da minha carreira. Se eu fosse mais novo, 10 anos mais novo, eu ia direcionar minha carreira de atleta para tentar entrar no Karate Combat. Porque para mim aquilo ali é a regra ideal. Inclusive no vídeo que eu falo sobre as Olimpíadas, eu digo isso, que a regra ideal, eu não vou me aprofundar muito na WKF, porque eu não estou acostumado, eu só lutei uma vez lá. Mas no meu Karatê, Karatê tradicional JKA, eu sempre disse isso, parar de punir o excesso de contato, manter as regras iguais, não tem problema manter ponto. Eu não vejo problema em marcar vazar, em marcar ippon. Mas se for um golpe de Karatê correto e nocautear,
Ótimo, Ippon. Gente, nocautear é muito difícil. Eu digo aí do alto das minhas 409 lutas oficiais de competição. Fora que eu tenho, sei lá, incontáveis lutas dentro de academia. Algumas vezes dentro de competição ou em academia, já aconteceu da luta pegar fogo e da gente abandonar a regra, qualquer coisa, e querer lutar para nocautear. É difícil, é muito difícil. Numa luta de karatê JK ou tradicional, que dura 2 minutos, você conseguir nocautear o adversário é difícil pra caramba. Então, se acontecer, marca o Ippon. Só desclassificaria se fosse um golpe com distância muito errada, por exemplo, um soco passando até o cotovelo, assim, ou um golpe de cotovelada que é proibido, ou alguma coisa descontrolada, um golpe que não é de karatê, um tapa, uma cabeçada, um soco todo errado, sem postura, aí sim. Mas se for um soco correto, se for um chute correto, tem que marcar Ippon. Eu acho que isso por si só já é fazer com que os praticantes treinassem muito mais contato, mais potência. Então o Karatê Combat tem tudo para ser um caminho fantástico para aqueles lutadores de Karatê que querem experimentar o contato total. Os